Muito bem, estamos começando o nosso Oriente de hoje, falando sobre a síndrome do ninho vazio. Você já passou por isso? Sabe o que é isso? O que será tal síndrome? Já já a gente começa a destrinchar essa situação aqui juntos, com a ajuda do Reginaldo. Bem-vindo, Reginaldo. Bom estarmos juntos mais uma vez, é? Ok, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui, viu, com vocês. Reginaldo, já participamos algumas vezes juntos e é bom, né? Porque a gente vai sempre crescendo, esses assuntos são bem sugestivos. Para vocês é o cotidiano, para nós é uma luz que vocês trazem, viu? Exatamente. E o padre Magalhães, Luiz Carlos Magalhães, já cônego, né? Que bom, muito prazer, que bom o senhor estar conosco. Comigo, pelo menos, a primeira vez. É a primeira vez, é um prazer para mim também estar aqui presente nesse programa, né? Que muitas vezes a gente está presente aqui, mas para outros momentos, né? E qual é a paróquia do senhor aqui em Campinas? Estou na paróquia Cristo Rei, no Jardim Chapadão. Jardim Chapadão, Paróquia Cristo Rei. Muito bem-vindo, que coisa boa. Nós vamos começar com o nosso VT, né? O povo falando e testemunhando um pouquinho dessa situação. Síndrome do ninho vazio. Vamos lá. A gente tenta evitar, né, pensar nisso agora, que é difícil. Eu acho que é uma coisa natural, né? A gente tem que estar preparado para isso. Os filhos crescem, a gente tem que dar apoio, estar do lado deles sempre, em qualquer ocasião. É difícil imaginar essa situação, né? A gente vai criando, desde pequenininho, acompanha e chega uma hora que tem que voar para o mundo, tem que ficar por perto. Eu acho que tem que ganhar a sua vida, é lógico, mas não dá para ficar distante, que não dá para imaginar ficar longe. Eu vou ficar muito contente, eu vou gostar muito, eu fico bem preocupado, sou muito apegado. E eu creio que, na verdade, se ele falar isso pra mim vai ser uma benção, porque eu já ia, se você me perguntasse o contrário, eu ia falar, eu vou morar com ele. Hoje tem muito disso, né? Tem muita parceria também. E vai, né? Continua a sua carreira, tá junto. Ai, meu Deus, ia complicar um pouquinho, né? Mas tudo bem, só tem mais um em casa, já tá no último ano de engenharia. Então, graças a Deus já trabalho, então não ia me preocupar muito, não. Ia cuidar de mim mais tarde, a única opção que ele tem. Muito bem, tá aí o povo falando sobre a síndrome do ninho vazio. Essa situação, eu tenho um amigo, Reginaldo, que nasceu a filhinha dele e aí ele já ficava imaginando, recém-nascida, e ele ficava imaginando o dia que chegasse um namorado para namorar com a filha dele. Ele já viveu a crise no nascimento. Tá antecipando o sofrimento. Né? Antecipando o sofrimento. E a gente viu ali essa coisa da emoção, até aquele senhor, né, bastante emocionado, falar, ai, não quero nem pensar nisso, aquela senhora também. Essa síndrome, ela é muito comum para muita gente, não é? Ela é bastante comum, principalmente porque enquanto pai, enquanto mãe, você acaba comprando um papel social, né? De educador, de cuidador, e há um vínculo afetivo muito forte entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, né? Muito forte, né? E cortar esse cordão umbilical, seja infelizmente por um falecimento, ou por um filho que foi para uma universidade em um outro estado, numa região mais longe, ou o filho mesmo que casou. Então, cortar esse cordão fica muito difícil, até por esse papel social que existe aí, por esse vínculo afetivo com esse filho, né? Agora, então é muito comum acontecer isso. Sim. Eu creio que tomar consciência disso deve ser uma grande ajuda, né? Porque muita gente deve viver, até o padre pode falar um pouquinho também sobre isso, né, Cônego? Porque muitas senhoras devem viver assim, aquela frustração, poxa, meu filho, fala até sempre com um sentimento acumulado de um filho que não sei o quê, porque meu filho seria bom. A gente vê muitas senhoras falar, né? Ah, se fosse assim, ah, se fosse assado. Não fica uma continuidade desse sentimento? O senhor acompanha bastante isso. Eu conheço vários casos, né, e alguns assim bem sérios, né, em que as pessoas, no caso de uma senhora, ela passou um momento bem difícil, porque a filha teve que viajar, foi para a Holanda. Então, cada momento, cada notícia que ela recebia era um golpe a mais, né, desse sentimento, né, do ninho vazio.
Então, eu acho que confunde um pouco esse ninho vazio com uma perda, porque a pessoa realmente passa a vida toda cuidando dos filhos, cuidando da casa, de repente não tem mais essa obrigação, né? Esse trabalho, essa atenção. Eu acho que é um pouco difícil para as pessoas. Agora, muitas pessoas prorrogam, né? Esticam esse sentimento, não estica? Eu acho que aí é que é o mal, né? A pessoa se fixar muito naquele momento, naquele sentimento. Aqui vai o esforço dela de procurar sair da situação, né? Eu sempre comento na clínica a questão do investimento. Quando você investe apenas em uma fonte de afeto, se acontece dessa fonte de afeto, por algum ponto, ela vir a desaparecer, a pessoa vai sofrer muito, né? É a questão dos ovos no cesto ali. Se roubarem os ovos, leva tudo embora, né? Então, em cima disso, nós estamos conversando, às vezes falta de uns pais, às vezes, investir em outros grupos sociais, né? Então, amizades, por exemplo, convivência com outras famílias. Às vezes tem porque famílias... hoje as famílias estão muito fechadas nelas, né? Na sua própria casa, né? Isso, há um pouco desse movimento sim, viu, Lércio? Então, assim, aquele pai que tem uma relação forte com os filhos, mas também tem uma relação forte com os amigos, com a comunidade na igreja, né? Aquela pessoa que tem um lazer, que tem uma prática esportiva com outras pessoas, com certeza, quando esse ninho estiver vazio, ele se preenche com outros... Ele consegue administrar melhor. Não que vai ser fácil, mas ele vai administrar melhor a situação. Né? Tem pessoas que eu conheço também que têm preenche mais a sua vida, né? Com trabalhos voluntários, com ONGs. Então, eu acho que o sentimento diminui bastante. Mas a minha curiosidade permanece nesse sentido. Você percebe clinicamente que tem... Porque até na igreja a gente vê muito essas senhoras que sempre são muito saudosas. Existe gente que prorroga ou fica meio estacionado, talvez isso, por anos? Na psicologia comportamental, a gente trabalha com uma teoria chamada de repertórios. O que é repertórios, né? A gente trabalha a ideia que todo mundo desenvolve algumas habilidades específicas. Então, quem tem mais conhecimento, tem mais repertório, quando perde uma coisinha, consegue lidar melhor com aquela situação. Então, só para ilustrar a situação, vamos imaginar que uma mãe, o único repertório que ela tem é cuidar de um filho. É o único. Ou seja, fazer a comida. Acontece muito. É um repertório que ela desenvolve. Mas ela não tem, por exemplo, repertório social para se envolver com outras pessoas. Às vezes ela não tem um repertório, às vezes, porque a vida inteira ela trabalhou dentro de casa. Então, ela não tem um repertório, às vezes, para ter algumas iniciativas, para se envolver em outros contextos. Então, quando esse filho vai embora, aquele único repertório que ela tem, ela não pode mais usar. Acontece muito também senhoras que vivem exclusivamente só para os seus maridos, não é? E os maridos, às vezes, decidem romper e vão para um outro relacionamento e acaba a vida. A vida inteira, né? Porque o único repertório é o repertório afetivo exclusivamente para o marido. O marido foi embora como se perdesse a vida inteira da pessoa, né? A gente pode classificar esse ninho vazio com diversas pessoas ou essa definição é mais voltada para os filhos? Na literatura é muito comum não se falar apenas dos filhos, mas se fala também com outras pessoas também, né? É até engraçado, se fala às vezes até de genro e de nora também. Às vezes se pega um carinho tão grande pelo genro e pela nora e quando há o casamento, às vezes os pais, eles sentem muita falta do genro e da nora também. Então a gente pode abrir também assim para o lugar, para o bairro, viveu 20 anos ali, de repente foi obrigado a se mudar, aí não tem mais os amigos e a pessoa ficar sentindo essa falta e ficar sofrendo por um tempo? É interessante você estar falando, porque o síndrome de ninho vazio é apenas uma metáfora, né, padre? Mas o que ele envolve? Envolve um contexto em que há uma relação afetiva forte e que uma dessas pessoas não está mais aí nesse ambiente. E o fato de ela não estar produz muita angústia, saudade, tristeza e, em alguns casos, até depressão, né? Então, a primeira dica que você já está dando é o investir em vários relacionamentos. Isso. Porque tem épocas da vida que a gente acaba, né, trabalhando demais ou só estudando. E você fica ali, quando você vê, passaram-se 10 anos e você até nem fez muitos amigos fora da escola ou fora do trabalho. Foi uma etapa que você estava
por exemplo, meu genro agora, ele abriu uma empresa, então está ali na empresa dele trabalhando, várias horas, todos os dias sozinho ali. Então, daqui a 10 anos, às vezes ficou só ali sozinho e a pessoa não alarga os seus horizontes. Então, é por aí a dica principal? É, por aí a dica principal. Mas eu gostaria de perguntar, tem Diga. alguma coisa a ver com a perda? Esse sentimento de que não tem mais com quem se relacionar, não tem mais esse cuidado, tem alguma coisa a ver com perda? Tem muito a ver com perda, sim, né? Quer dizer, se você tem um vínculo afetivo muito forte com uma pessoa e há esse cortar, essa quebra, então há essa perda mesmo de lidar com esse afeto, né? Então, a gente sabe que a vida inteira nós passaremos por perdas, não é? Perda da juventude, perda do trabalho quando a gente vai se aposentar, né? Então, o ninho vazio é mais uma perda afetiva em geral dentro da família, né? É uma perda. E eu tenho a impressão que nós não somos preparados e a gente não prepara as pessoas para essas perdas, para administrar essas perdas, porque a vida é feita de muitas perdas, né? E a gente sabe que a vida é como uma aula de matemática, né? Então, sempre tem mais um problema. Quando eu resolvo um problema, aparece um outro problema. Então, eu tenho que saber que se eu tenho uma perda, logo poderá surgir outra. Mas eu tenho que estar preparado para superar cada uma delas. Mas existe essa questão do foco, né? Que a pessoa pode ficar focada sempre em resolver problemas, por exemplo. Então, é uma pessoa habilidosa e dedicada a pagar as contas, a melhorar a casa, a arrumar um melhor emprego e fica focado muito nessa atividade, sempre desenvolvendo. Um pai, por exemplo, né? E até nisso, né, psicologicamente, a pessoa fica voltada só para um aspecto da vida e ao redor não convive, ao redor nem fala com o vizinho, ao redor nem vai na paróquia, que a gente está brincando aqui fora do ar, que o Monsenhor tem uma festa junina famosa aqui na paróquia, como é que é o nome? Cristo Rei. Cristo Rei, né? Então, essas coisas não parecem, não é, o Reginaldo, mas as pequenas relações, elas agregam, né? Elas trazem vida para a nossa vida. Exato. Eu sempre digo que uma pessoa com equilíbrio emocional, ela tem 4 pilares, né? Que é a autoestima, o senso de competência, a tolerância à frustração e o sentimento de responsabilidade, né? E cada pilar desse envolve investimentos diferentes. Não, então você vai me dar um minutinho para cada um deles. Vamos lá. Isso. Vamos lá. A autoestima a gente se desenvolve com relacionamentos sociais e afetivos. Peraí. Autoestima. Atenção, telespectador do Oriente. Aí começaram as dicas práticas, concretas que eu falei, hein? Que enriquece. Eu mesmo tenho que voltar depois no site para pegar essas dicas. Vamos lá. Outro dia estava aqui a psicopedagoga também, a Débora, dando várias dicas. Vamos lá, você. Então, a autoestima se desenvolve com relacionamentos sociais e afetivos. O senso de competência... A autoestima é o fato de você valorizar quem você é. Exatamente. Gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo. Essa é a autoestima. E isso com os relacionamentos, porque eles alimentam... as pessoas gostam de estar contigo. Seria por aí. Exatamente. Okay. O outro pilar é o que nós chamamos de autoconfiança ou senso de competência. Então, é você ser competente naquilo que você realiza. Sendo um padre, sendo um apresentador, sendo um médico, sendo um psicólogo, né? Então, quando você é competente naquilo, você tem um senso de competência, né? Você começa a desenvolver a sua própria credibilidade a respeito daquilo que você faz. Exatamente. Joga a bola que eu bato de cabeça e faço gol. É o senso de competência, né? A pessoa se sente muito autoconfiante. O terceiro pilar é o que nós chamamos de responsabilidade. Então, aquela pessoa que tem disciplina, não é? Ela cumpre os compromissos, os horários, né? Ela cumpre toda aquela rotina de trabalho dela, né? E o quarto pilar é a tolerância à frustração, que tem a ver com o que o padre está falando das perdas, né? Quer dizer, a pessoa que sabe lidar com perdas é uma pessoa mais tolerante. Mas os outros 3 pilares que vão dar sustentação, ou um vai dando sustentação para o outro sucessivamente, ou esses 3 dão sustentação para nossas perdas? A gente vai percebendo, por exemplo, que as perdas, em geral, elas estão muito ligadas à autoestima e à tolerância à frustração. Então, uma pessoa que tem uma autoestima melhor, que gosta de si, ela tem uma capacidade melhor, ela é mais resiliente, que é um termo que se usa também, né?
lidar com fracassos e perdas. Então, a autoestima está muito ligada a isso. E a autoestima é relacionamento social. Voltando um pouquinho ao seu comentário inicial, que você falou de investimento social daquela pessoa que trabalha em demasia. Então, pensando nesses 4 pilares, aquela pessoa que trabalha em demasia, né, o que nós chamamos de workaholic, viciado em trabalho, né, é aquela pessoa que investe muito em senso de competência, em responsabilidade, mas a autoestima, a tolerância à frustração, ela deixa de lado. Não, o tempo todo trabalhando, o tempo todo... Uma hora vai fazer falta ter esse pilar bem estruturado. Exatamente. E aí a hora que quando os filhos vão embora, esse pilar não está bem desenvolvido, não foi bem investido nele, é a hora que a pessoa fraqueja. Mas eu nunca tinha pensado nisso e é interessante. Os padres têm uma tendência, por exemplo, a ter uma boa autoestima, uma alta estima mesmo, porque as pessoas elogiam, as pessoas... O tempo todo ele está convivendo com uma pequena multidão, né? Então, a autoestima a gente cresce a partir das relações sociais. É interessante que quando as pessoas elogiam muito o nosso desempenho, não é a autoestima que está melhorando, é o senso de competência. O fato da pessoa demonstrar carinho, afeto, abraçar, trocar intimidades, é isso que melhora a autoestima da pessoa. Então você vê que tem um detalhe, um refinamento aí, né? É, isso que eu estou vendo. Eu sinto muito esse lado, assim, da competência, né? Que o pessoal elogia muito o trabalho, né? Isso. Então, são vários campos que a gente trabalha e esse tipo de relacionamento que a gente tem na linha da comunicação. Então, eu sinto que o pessoal, a gente trabalha mais esse aspecto da competência. E o carinho, às vezes, nem sempre é manifesto. Porque o carinho está muito ligado às relações mais profundas, mais íntimas, cúmplices, né? Que provavelmente o padre deve ter alguns amigos mais íntimos para ter essa troca. É aí que se desenvolve a autoestima. A autoestima, então, está mais relacionado com o afeto. Com o afeto. Então, a nossa cultura, infelizmente, hoje, ela valoriza muito o senso de competência, né? Entendi. E aí pega a gente pela vaidade. E até a gente, no Brasil, a gente compra muito de fora o modelo social, né? Então, a gente comenta que o pessoal na Europa fica mais no seu senso de competência, mais na sua casa, no seu trabalho e não convive. Exatamente. E o Brasil está se tornando muito disso, por exemplo. Exatamente. Né? A América também. Isso. E o Brasil está se tornando muito disso e perdendo o famoso calor humano, que é o que dá a autoestima. Exatamente. Então, nós estamos passando de uma sociedade que vinha tendo uma autoestima boa para uma sociedade com um senso de responsabilidade e competência muito grande, mas com autoestima menor. Aumentou a exigência profissional. Exatamente. E a social está perdendo para isso. Está se perdendo aí. Ô padre, a gente percebe muitas senhoras, muitas pessoas que na boa intenção para se dedicar para o marido, para se dedicar para os filhos, acabam agindo de forma contra ela, negativa, porque muitas vezes se anula, não desenvolve os pilares, fica em função, vou falar assim, fica focada em função de um serviço, de uma missão, né? E então, quando ela vai passar pelas perdas lá na frente, ela vem, né? Eu estou falando das senhoras, mas é muito comum nas pessoas, até nos religiosos, né? Que até em nome da renúncia de si mesmo, confunde um pouco as coisas, porque Nosso Senhor tinha uma autoestima. E as pessoas perdem a autoestima porque se anulam muito. Quando se fala em síndrome do ninho vazio, muitas vezes se pensa na família, né? Então, sentados todos à mesa, cada vez sai uma cadeira, né? É um filho que sai de casa e vai esvaziando. Mas, de fato, isso acontece também com os padres e as religiosas, porque se dedicam demais à comunidade, ao trabalho da comunidade, tem aquele contato... Até deveriam ser pessoas emocionalmente mais estruturadas, mais bem estruturadas. Mas quando perde a paróquia, agora com 75 anos, normalmente a gente pede a renúncia, que o bispo normalmente não aceita por falta de padre, né? Mas quando perde a paróquia, conheço alguns padres que quiseram se retirar, aí tem a síndrome do ninho vazio. Isso. E a religiosa que trabalhou sempre com criança, na educação, com os enfermos. É muito caloroso, né? Os enfermos. Crianças, né? Aí fica também sozinha, num vazio,
né? E o padre também acontece isso. Quer dizer, esse é um lado que a psicologia que cuida. Esse lado emocional aí é puramente psicologia. Quem é o profissional para cuidar disso? É o psicólogo? Porque ele estava citando, por exemplo, a irmã. Só para dizer, um acompanhamento profissional, já dando uma dica para quem está em casa. A pessoa tem um trabalho, uma dona de escola também, Isso, né? É criança, barulho, gostoso, carinho, bagunça. Porque muitas vezes as crianças nos levam a ser criança, né? A vida inteira nisso, de repente, vende a escola ou se aposenta. Realmente deve ser, né? Quem auxilia essa pessoa é diretamente um psicólogo? Eu diria que não necessariamente, viu? Não necessariamente. Um padre, um pedagogo, um educador, ele pode tranquilamente ensinar, para mostrar para a pessoa o que está acontecendo ali, ela entender e essa pessoa propor algumas soluções, algumas alternativas para lidar com aquela situação. Então, não necessariamente o psicólogo, né? Acho que o psicólogo ele se encaixaria naqueles casos em que a pessoa entra numa depressão moderada, uma depressão severa, né? E aí, dependendo da depressão, até um psiquiatra para dar um suporte ali, dependendo, né? Mas eu acho que naqueles casos um pouquinho mais graves, naquele caso que o sofrimento é intenso, é frequente, né? Então, a queixa é exaustiva, o choro é frequente. Então, nesses casos, são necessários um profissional especialista. A boa notícia é que nós somos pessoas vivas, temos vida em nós, né? E com qualquer nova atividade, a vida vai ressurgindo gradativamente dentro de nós, é ou não é? Exatamente. Seja em que etapa for, né? Exatamente. Não existe aposentadoria para a vida da alma, né? Bom, esse é o Ori Yates, nós estamos falando sobre a síndrome do ninho vazio. Já viu, né, que é bastante emocional a situação, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho nas reações, nas consequências, nas causas, em tudo aquilo para você talvez se identificar. Será que é isso que eu tenho? Né? Vamos esmiuçar um pouquinho mais, dando um passo a mais nesse assunto que também chega sorrateiramente na nossa vida. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.